Olá, muito bom dia. Nós começamos mais um Bicast, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, eu sou a Vanessa Vedequim, sou diretora de produto aqui da Biup e hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão. Lembrando que o nosso Bicast, ele está nas nossas plataformas educacionais para o nosso aluno, também estamos no YouTube e também estamos no Spotify. Então, Victor, cada decisão que a gente toma, ela gera uma consequência, né? Que nem sempre é uma consequência prevista. Ou seja, na prática, né, a gente tem o sim e o não, e isso vai determinar o nosso futuro. Qual é o melhor caminho que a gente pode seguir para a gente ter uma melhor tomada de decisão? Muito bem, Vanessa Vedequim, esse tema ele é muito importante, né, dentro das organizações, porque nós tomamos, como você muito bem já falou, nós tomamos muitas decisões no nosso dia a dia, e eu listo, pelo menos na minha vida, né, profissional, e nas minhas tomadas de decisões, eu levo em consideração alguns critérios, né? Eu quero trazer algumas sacadas para os nossos alunos agora que nos ouvem, né? Então, primeiramente, eu nunca tomo uma decisão baseada em emoção, né? Quando você envolve a emoção nesse processo decisório, você acaba tomando uma decisão equivocada ou uma decisão baseada na emoção. Então, a decisão ela precisa ser mais racional. Então, sempre é importante você não tomar uma decisão, se essa decisão for complexa, na hora, né? Geralmente, eu respiro um pouco antes de tomar uma decisão. Às vezes, eu não tomo a decisão no dia, eu espero 1 ou 2 dias para tomar uma decisão. Uma decisão mais complexa, ela deve ser tomada com mais morosidade. E uma decisão mais simples, você pode contar até 10 ali, contar até 20, contar até 50, dar uma respirada, tomar um café antes de ser tomado. Então, esse é um ponto muito importante, né? Você não tomar uma decisão de forma imediata. O outro ponto é não tomar uma decisão por impulso, né? Além de você respeitar o tempo para você processar todas as características desse problema, né, para você realmente tomar uma decisão mais assertiva, é importante nunca tomar uma decisão por impulso. Acontece muito isso comigo, né? Às vezes eu estou no meu dia a dia e aí um diretor chega ou algum colaborador chega e pede uma decisão imediata, né? E às vezes a gente acaba cometendo esse erro de tomar aquela decisão imediata e de não pedir um tempo, né? Fala assim, olha, você pode aguardar um minutinho, que daqui a pouco a gente conversa sobre isso, deixa eu pensar, né? Mas na correria do dia a dia, a gente acaba tomando decisões por impulso e geralmente quando você toma uma decisão por impulso, essa decisão ela acaba não sendo tão assertiva, né? Um outro ponto é o processamento do cérebro mesmo, né? Eu gosto muito de leitura. Eu gosto muito de fazer palavras cruzadas. As pessoas que têm o raciocínio lógico mais apurado, mais desenvolvido, elas acabam olhando para um problema e achando as múltiplas soluções desse problema de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Então, é interessante você treinar o seu cérebro, você de fato fazer palavras cruzadas, né? Você colocar o seu cérebro para raciocinar de uma forma mais rápida. E isso ajuda no processo da tomada de decisão. E, é claro, a experiência, né? Então, quanto mais quilômetro rodado você tem, quanto mais know-how, quanto mais conhecimento de mundo você tem, você consegue tomar melhores decisões baseado na sua experiência e nos seus tombos e também nos seus acertos. Então, eu falei sobre capacidade de resolver problemas, que é treino, né? Falei sobre experiência, falei sobre não tomar decisões por impulso e falei sobre não tomar decisões baseado na emoção e respeitar o tempo para todas as tomadas de decisão. É assim que eu faço no meu dia a dia, Van. Então, Victor, você acabou de falar, você acabou de dar um caminho super interessante que a gente tem que parar, a gente tem que colocar o problema, a gente tem que olhar. No nosso dia a dia, a gente, principalmente você, que é um grande empresário, que você tem aí, você já vivenciou muito tempo, né, principalmente processos de decisões difíceis olhando para a empresa, qual é a importância de você ter um planejamento estratégico bem definido para a sua tomada de decisão? Muito bem, Vanessa. Essa pergunta ela é muito importante porque, primeiramente, antes de você, a gente fala muito sobre isso aqui na Biup, antes de você entrar em algum projeto, é importante desenvolver o planejamento, e independente de qual seja esse projeto. Ele pode ser um projeto pessoal ou um projeto profissional. Pode ser uma empresa ou pode ser um relacionamento. Quando você define toda a jornada, né, na qual você vai ingressar,
fica mais fácil o processo de decisão. Vou dar um exemplo. Todo o planejamento da BIUP, ele está fundamentado, eu fui planejado, né? Eu passei durante um período planejando, né, o como nós faríamos, o que nós faríamos, com quem eu contaria, qual seria a equipe, né? Coloquei também os possíveis desafios que possivelmente nós teríamos. Então, tudo isso foi mapeado e foi escrito. Então, eu já sei mais ou menos, porque mesmo com bom planejamento, é difícil você ter certeza daquilo que você vai enfrentar. Mas eu já sei mais ou menos os desafios e o caminho que a gente vai seguir. E nós estamos seguindo hoje, né? Quando esse projeto, esse planejamento, ele está definido também baseado em valores. Então, por exemplo, nós temos os nossos valores, né? Cuidar realmente das pessoas, preocupar realmente verdadeiramente pelas pessoas, né? Honrar a família, etc, etc. São os nossos valores que norteiam a empresa. Então, quando eu tenho o planejamento e quando eu tenho os valores muito bem definidos, quando eu tenho a missão da empresa definida, ou seja, qual que é a nossa missão? Por que a gente está aqui? E quando eu tenho a visão muito bem definida, ou seja, eu tenho um planejamento muito bem definido, aí eu começo a execução desse planejamento. Aí, quando vem um problema, quando vem um desafio e quando eu preciso realmente tomar uma decisão, automaticamente eu já sei mais ou menos qual é a melhor decisão a tomar. Por quê? Porque de forma inconsciente eu sei quais são os valores da empresa. Eu sei aonde nós vamos chegar. Então, por exemplo, eu não posso tomar uma decisão momentânea, uma decisão a curto prazo às vezes. Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão que eu vou ganhar muito dinheiro agora. Mas espera lá, talvez eu possa ganhar muito dinheiro agora, mas eu possa impactar o futuro da empresa. E aí eu lembro da visão, inconsciente, eu lembro da visão, mas aonde a gente quer chegar? A gente quer ser uma empresa mundial, então é melhor não tomar essa decisão agora. Eu preciso talvez fazer um grande investimento agora. Vamos dar exemplo na plataforma. Nós investimos uma fortuna nessa plataforma. Foi uma decisão assertiva? Tenho certeza que sim. Por quê? Porque eu sei aonde nós vamos chegar. Eu sei aonde que nós queremos chegar. Então, essa tomada de decisão para este momento cabe. Agora, se eu não sei aonde eu quero chegar, talvez o empresário olhe e fale assim, que isso? No meio de uma pandemia, eu vou investir esse dinheiro? Entende? Então, é muito importante, Ovan, não sei se eu estou respondendo adequadamente a sua pergunta, mas é muito importante você ter muito bem planejado e definido valores, a sua missão, a sua visão, né? A sua carta mesmo de valores, tanto da sua vida profissional como vida pessoal. Vamos dar um exemplo aqui da vida pessoal, né? Você talvez deseja muito um relacionamento feliz e uma família feliz. É o seu propósito de vida. Você quer ter filhos, né? Você quer ter um marido legal, você quer ter uma casa, e aí você começa a se relacionar com um cara que não esteja atrelado a esses valores. Exato. Ele não está afim, ele não quer isso. Mas você gosta muito dele. Você é apaixonada nele. Você realmente quer ficar com ele, mas ele não está alinhado aos seus valores. Sim. Então, você deixa a sua emoção de lado, aquele sentimento de lado, que é difícil, e você olha para o racional. Opa, essa pessoa está realmente alinhada com os meus valores, com aquilo que eu quero? Não. Então, a melhor decisão é hoje deixá-lo, porque lá na frente eu não vou cumprir, talvez, um propósito que eu tenho. Eu acredito nisso, ó. E é muito interessante tudo isso que você está trazendo, porque tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, a importância do autoconhecimento e a importância da gente racionalizar as coisas, ela é fundamental no processo de tomada de decisão. Porque quando a gente age pela emoção, com certeza os nossos riscos serão muito maiores, porque a gente não está avaliando os fatos e dados daquela tomada de decisão. E aqui na BIUP, a gente percebe muito isso, porque a gente tem um acompanhamento de resultados também muito claro. A gente avalia isso muito claro. Eu queria que você contasse um pouco para o pessoal esse processo de análise de resultados e o quanto isso influencia aí no seu dia a dia, suas tomadas de decisão. Sim, eu vou falar outra coisa, Van. Então, por exemplo, né, quando a gente toma uma decisão, nós temos que enfrentar de fato, de peito aberto, e independente das circunstâncias, a decisão que a gente tomou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Você que está me ouvindo agora, talvez você esteja me vendo aqui tudo entusiasmado, porque agora eu estou ficando entusiasmado,
Mas foi muito difícil para mim gravar esse Bcast. Por quê? Porque essa semana foi muito pesada. Muitos treinamentos, então eu estou muito cansado hoje. E para gravar esse Bcast é realmente um desafio para mim. E aí, agora há pouco, nós tomamos uma decisão. Eu tomei a decisão. Eu falei assim, não vamos gravar essa semana. Aí a Vanessa falou para mim, mas Vitor, o Bcast precisa ser entregue a semana que vem. E a gente não tem sobras de Bcast. Eu não tenho um estoque de conteúdo para entregar semana que vem. A gente grava agora e entrega semana que vem. Então eu tive que voltar atrás da minha decisão, e uma vez que eu tomei a decisão de gravar, agora eu preciso entregar o meu melhor. Sim. Então você precisa enfrentar aquilo que você tomou como decisão. Se Sim. você tomou como decisão empreender, meu amigo, essa decisão, você não pode mais olhar para trás, você tem que quebrar as pontes. Porque as pessoas muitas vezes tomam uma decisão e aí ficam olhando para trás, fica olhando outro caminho. Quando, por exemplo, eu compro um carro, né? Eu troquei de carro, eu comprei um carro, estava na dúvida qual carro comprar. Aí eu vou lá, compro um carro, tomei a decisão, entrei, comprei aquele carro. Eu não fico olhando para as outras possibilidades que eu tinha. Sim. Eu entrei no relacionamento, eu não fico olhando para minhas ex-namoradas, nossa, como seria. Uma vez que você tomou uma decisão, você precisa comprar a ideia que essa foi a melhor decisão a ser tomada. Porque senão você se arrepende, você entra no processo de frustração, você fica olhando para a grama do vizinho se é mais verde, você fica olhando para as possibilidades que talvez poderia ter acontecido, e aí entra frustração, entra desespero, entra ansiedade. E às vezes você fica procrastinando, né, Vitor, também. E tem esse outro processo. As pessoas ficam procrastinando uma decisão. Eu vou sair do meu trabalho. E aí fica tentando encontrar o melhor momento e anos vão se passando e não toma decisão. Né? Então é importante assim, decisão ela existe para ser tomada. E ela precisa ser tomada. Para isso exige-se coragem. Coragem para tomar a decisão que precisa ser tomada. Né? E aí entra essa outra pergunta que você fez, qual foi, Van? Que é a importância da gente avaliar os resultados, né? Avaliar o resultado e olhar para isso de forma clara para a gente conseguir tomar uma outra decisão dentro do processo. Porque a gente toma decisões alguns especialistas falam que a gente chega a tomar mais de 30 mil decisões num dia. Né? Desde a decisão de você desligar o seu relógio e levantar da cama, até a decisão que roupa que você vai tomar e decisões mais complexas como você acabou de trazer. Mas é importante a gente avaliar o processo das nossas decisões. Se ela está dando certo ou se ela está dando errado. E isso na BeUp nós fazemos toda semana. E o quão isso é importante para a alavancagem dos negócios. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para o nosso público também. Quando você tem os indicadores, por isso que é tão importante você ter indicador, né? Isso. Uma vez que você toma uma decisão, você precisa entender quais foram os impactos dessa decisão dentro do seu negócio, dentro da sua vida. E os indicadores, eles são fundamentais. Então, vamos dar um exemplo. Eu tomo decisões aqui semanalmente. Então, eu faço uma reunião com o departamento de expansão de franquias, por exemplo, tomamos as decisões e a gente avalia os indicadores referente àquelas decisões que a gente tomou. Então, os indicadores, ele vai te mostrar se aquela decisão foi assertiva ou não. E se for necessário, você pode sim tomar outras decisões sobre as decisões que você já tomou. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você tomou a decisão de, enfim, contratar um novo colaborador para um determinado departamento dentro da sua empresa. Uma vez que você contratou esse colaborador, e isso está acontecendo hoje comigo, eu contratei novos colaboradores para a empresa, você precisa o quê? Ter indicadores. Então, esse colaborador, ele tem uma curva de aprendizagem, esse colaborador, ele tem uma curva de crescimento dentro da empresa, e você precisa avaliar, semana a semana, o desenvolvimento que esse novo colaborador está tendo. E a verdade, ela não vai ser estampada do dia para a noite. Eu não consigo fazer uma avaliação de um novo colaborador da empresa em uma semana. É uma avaliação de 2, 3 meses. Aí sim eu entendo se eu fui assertivo ou não. Por isso que a contratação, ela é tão importante, ela deve ser olhada com lupa. Porque se você erra nessa tomada de decisão, você perde quase 3 a 6 meses
de investimentos dentro da sua corporação. Então, olha que tomada de decisão tão importante. Sim. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter cautela. E, às vezes, você quer contratar porque você precisa de um colaborador e você sai contratando desesperadamente. O seu processo seletivo é mais ou menos. Então, olha, eu estou falando de tomada de decisão. Olha que tomada de decisão tão estratégica e tão importante que, às vezes, a gente não olha com lupa e vai tomando decisão. Então, os indicadores, eles são fundamentais para que a sua tomada de decisão seja validada como assertiva ou como não assertiva. Sensacional. Bom, pessoal, nosso papo tá super bacana, Vitor, mas a gente precisa encerrar o nosso Bicast aqui de hoje. Foi super importante. Então, hoje a gente passou por várias etapas do processo da tomada de decisão, desde como você precisa realmente, em decisões mais complexas, você isolar o problema, criar alternativas, analisar essas alternativas, implementar e depois avaliar, porque com isso a gente vai criando aí, vamos assim se dizer, os nossos, que a gente fala, dos nossos insights, porque é a experiência que vai te levar para uma tomada de decisão mais assertiva ou não, né? O quão é importante o planejamento estratégico, você ter um planejamento estratégico bem definido ao longo da sua jornada para que você tenha tomadas de decisão alinhadas aos seus valores, à sua missão e ao seu propósito. E aí eu queria que você desse uma palavra final aí para os nossos alunos para a gente encerrar o nosso Bicast de hoje. Minha mensagem final é o seguinte: não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Não tomar uma decisão é uma decisão. Ficar em cima do muro é uma decisão. Então, eu termino aqui esse podcast, né, o nosso Bicast, com muito carinho para vocês, que a nossa vida ela é feita, sim, de tomadas de decisão. Algumas mais fáceis, outras mais difíceis, algumas talvez rápidas, outras talvez mais morosas, mas é importante você tomar decisões assertivas. Na nossa vida, para que nós possamos ter uma vida próspera, a tomada de decisão assertiva, de fato, valida tudo isso. Então, tomem decisões assertivas. E para isso, você precisa realmente estar bem associado. Você precisa ter conteúdos de ponta dentro do seu know-how, dentro do seu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais pessoas boas estiverem ao seu lado, quanto mais decisões assertivas você tomar, mais prosperidade você vai ter. Eu desejo isso para vocês, queridos alunos, vão para cima e tomem uma decisão. E parabéns pela decisão de ouvir ou assistir esse Bicast. Tamo junto, vamos para cima. Sensacional, pessoal. Até a próxima semana. Acompanhe a gente no Spotify, no YouTube e para os nossos alunos na nossa plataforma educacional. Para cima. Até mais. Obrigado, Vanessa. Tchau, tchau. Obrigada, Vitor. Tchau, tchau.